essa contração, né? Eu enxergo isso igual um balão. E você vai assoprando, né, o balão, e uma hora tem que amarrar ele, uma hora a gente tem que segurar. E depois deixa lá na festa e ele vai puxando sozinho. Mas o que acontece se a gente assoprar esse balão sem parar? E é isso que a gente vê acontecendo. Acaba tendo um resultado que a gente não tem como mensurar ainda, mas a gente já pode ver algumas consequências disso, né? E, claro, que é um tanto desconfortável, assim, pensar que a gente precisa deixar esse processo seguir um fluxo natural, principalmente porque o artificial, ele escala em uma velocidade que a gente já perdeu de vista, assim, faz muito tempo, né? E eu quero trazer também aqui uma reflexão. Eu trouxe essa imagem, não sei se todo mundo ficou sabendo desse acontecimento, que houve um desabamento no prédio Rana Plaza, alguns anos atrás, lá em Bangladesh, e esse prédio, ele era um prédio de confecção têxtil que produzia e trabalhava para grandes marcas, né? E nesse desastre aconteceu mais de 307 pessoas morreram. Então foi algo muito grande, impactou, gerou alguns movimentos, né, como o Fashion Revolution. E é claro, a gente olha para isso, eu entendo que o lucro por si só não é vilão. Ele faz parte de todo o negócio, ele está dentro da estrutura. Assim como o dinheiro, né? A gente muitas vezes acaba trazendo essas... Mas o grande problema mesmo é que o nosso entendimento de negócio faz com que o lucro seja sempre a única prioridade. Então, a gente deixa para trás, acaba dando menos importância para a vida das pessoas, dos animais, da natureza. Então, o todo, assim, ele perde espaço, dando lugar a um acúmulo de riquezas. E é meio, eu, pelo menos, acho meio bizarro de pensar, assim, que a gente prefere juntar um monte de madeira, pedra, petróleo, que são partes modificadas da natureza, e que a gente coloca alguns nomes, né? A gente inventa alguns nomes para esses materiais, a gente prefere dar valor a isso do que a vida e as experiências, as comunidades, aos seres e ao planeta. Então, o desabamento do Rana Plaza, em Bangladesh, é um reflexo desse comportamento que já vem vindo há muitos anos e parece que, mesmo quando entra um conceito como o desenvolvimento sustentável, entra em pauta, começa a ser falado, parece que esse comportamento ainda é muito forte e a gente acaba tendo a tendência de trazer, de tentar compactar, de tentar fazer de alguma forma que esse mesmo comportamento encaixe dentro dessa ideia de desenvolvimento sustentável. Então, é sempre muito importante a gente lembrar que quando se é responsável por uma empresa, as decisões impactam diretamente outras vidas, né? Então, aqui na Urban, os nossos nortes, né, são esse pertencimento, esse senso de pertencimento, e o lucro precisa ser consequência de um trabalho em conjunto. Esse trabalho em conjunto precisa ser bem feito, mas é sempre tendo esse norte da ética e desse senso de pertencimento de todas as pessoas, não só quem está dentro mesmo, mas também as pessoas que compram da gente, elas acabam fazendo parte de uma mudança de algum propósito que a gente quer levar, né? E o nosso resultado, ele é pautado pela influência que a gente gera na sociedade. Então, a gente sempre tem isso também como faz parte desse pertencimento do norte, né? E sempre com o menor impacto possível. Quando a gente deixa a ética aí na frente, todos esses problemas causados quando a gente coloca o foco único no lucro, eles vão desaparecendo aos poucos, é natural, assim. E na Urban Flowers a gente respeita o ciclo das pessoas e da natureza, e isso faz com que naturalmente as pessoas queiram fazer parte de um movimento assim, né? Então, na prática parece ser meio complexo, mas é simples quando a gente desvincula esse ritmo acelerado que é imposto por uma simples palavra como o desenvolvimento, né? Então, e aí se uma decisão, por exemplo, vai baixar 5% do seu lucro, da sua empresa, né? Para beneficiar as pessoas que trabalham com você, sem nenhum retorno financeiro, mesmo que seja a longo prazo, assim, qual vai ser a sua escolha? O que você vai colocar na frente quando vai tomar essa decisão, né? Eu digo que é fácil, assim, aumentar o lucro, crescer, desenvolver a cada ano,
quando a gente passa por cima da ética, né? E a Urban Flower sempre vai preferir 5% de lucro como resultado de um impacto positivo do que enormes lucros assim a qualquer custo. Então, agir com esse norte deixa a gente em paz e no final do dia, assim, é isso que importa para a gente mesmo, né? Então, talvez a nossa única real ambição seja mostrar que existem mais caminhos diferentes que a gente pode tomar quando fala de negócios, né? Então, caminhos mais conscientes, mais tranquilos, sempre pautados nos valores e sempre também com um resultado para a sociedade, né? Que faça valer aquele primeiro conceito que a gente cria quando cria empresa, que é a razão social. Então, é bom a gente pensar também, né? Por que que o nome da empresa não é um nome, é uma razão social, né? Porque tem que ter uma razão de existir para a sociedade. Então, hoje a gente fica muito feliz em ver o resultado da Urban Flowers. E assim, o que realmente importa para a gente são pontos que a gente acaba trazendo e que muitas vezes parece, para esse ritmo acelerado, para essa ideia de desenvolvimento, pode parecer pouco, mas é o que realmente importa para nós, né? Então, a gente tem colaboradores que eles se reconhecem como família, assim. Eu trouxe essa imagem, que é um exemplo disso. A Carla, uma das nossas colaboradoras, ela recentemente foi infectada por Covid, então ela ficou afastada por um quando ela recebeu ela, assim, fez uma festa, comprou flores, né? Então, esse senso de outros pontos, recentemente, instalou placamento de energia limpa também. Nós iniciamos a nossa própria compostagem, a gente está fazendo compostagem em loco para lidar com esse resíduo, que é um resíduo que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de saber como lidar com ele, e se a gente parar para pensar, é um grande problema, né? Então, a gente tentar fazer uma separação de resíduos, uma reciclagem sem ter a compostagem, sem separar esses resíduos, ele continua contaminando isso. Então, a compostagem é algo muito importante que a gente conseguiu colocar, também envolvendo os colaboradores, né? Também, assim, a nossa produção hoje ela é sem desperdício. Isso demorou até a gente conseguir formatar, né, de uma forma que conseguisse dar o destino certo, separando tudo corretamente, tendo um controle para onde vai, o que é feito com o nosso resíduo, né? Então, hoje 100% dos resíduos da produção são reciclados ou reutilizados. A gente também entrou em um processo de certificação de empresa lixo zero. As nossas embalagens também já vem um tempo que a gente não utiliza plástico nas embalagens. Isso não foi tão complexo, mas é algo que às vezes parece um pouco difícil das pessoas entenderem da necessidade disso, principalmente a gente que tem o maior foco em e-commerce, né? As nossas embalagens é comumente utilizado nas embalagens de muito plástico, muito material, principalmente para fechar a caixa. Então, aquelas etiquetas e tudo mais, esse plástico. E já faz uns 3 anos também que a gente compensa, mesmo não tendo plástico, a gente compensa o papelão que é enviado através do selo Reciclo. Então, a gente contabiliza todo o papelão que a gente produz no ano, né, que a gente envia. No ano seguinte, ele é compensado com reciclagem que a gente faz esse investimento. A gente também faz um trabalho com catadores na nossa região. Eles coletam guarda-chuvas e a gente transporta. Esse guarda-chuva ele não tem um valor do catador. Ele é muito trabalhoso de você conseguir tirar o metal, que seria valioso para eles, né? Então, acaba que esses materiais eles ficam ficando nas ruas, né? Então, esse foi um gargalo aí que a gente encontrou e trabalho que está sendo bem interessante. Recentemente, também, a gente lançou a coleção Rede Invisível. Coletou redes de pesca
que essas redes de pesca são um problema bem complexo. Tem toda uma situação sobre a pesca fantasma, né? Quando essas redes ficam nos mares, né? Elas são descartadas dos mares, elas continuam matando muitos seres, elas matam enquanto não se decompõem, depois põem elas no microplástico, e esse microplástico o alimenta todos os animais nos oceanos, né? Então, ele é um problema muito complexo que a gente viu e está tentando trabalhar. Claro que a gente não vai resolver o problema, mas a ideia de fazer essa coleção é conseguir trazer uma consciência sobre isso que acontece e também poder mostrar para as pessoas todo esse problema, tudo que causa uma pesca, né, uma pesca fantasma. Então, aqui também a gente tem um relatório de impacto socioambiental de 2019 e 2020, a quantidade de tecidos que a gente recuperou, né, em metros quadrados. A gente também tem as solas de borracha reciclada, que mais ou menos 1 tonelada foram transformadas em novas solas. Ali da compensação, a gente também trabalha com alguns tecidos de garrafa PET, então foram mais ou menos umas 2.600 garrafas PETs. 800 máscaras também foram doadas para o Instituto Favela da Paz, que esse foi um trabalho também que a gente fez com nossos resíduos. Então, os resíduos dos materiais que a gente faz, os sapatos, muitas vezes eles sobram pequenas partes, né? E essas pequenas partes são difíceis de utilizar. Então, a máscara foi uma forma que a gente encontrou de também colocar esse material no ciclo novamente, né? E a gente fez esse trabalho junto com o Instituto Favela da Paz, a gente doou aí um total de 800 máscaras, né? E dos guarda-chuvas, foram 162 guarda-chuvas retirados da natureza. Então, assim, pessoal, é isso. Eu acho muito importante a gente refletir sobre todas essas questões. Acho que se uma empresa ou mesmo as pessoas querem fazer uma diferença, a gente precisa agir diferente. Então, são muitos pontos que a gente precisa levar em conta quando fala de desenvolvimento sustentável. O crescimento, ele sempre vai bater de frente com a sustentabilidade. Mesmo na situação de pegar os guarda-chuvas e fazer uma ecobag, achei impressionante. Eu já era fã de vocês antes, agora eu sou 20 vezes mais. Tem um monte de pergunta para você aqui, mas eu vou tentar resumir. Sim. A galera perguntou principalmente como surgiu a UMA, de onde que veio essa inspiração, principalmente, porque é uma coisa muito diferente. E também como que foi o planejamento financeiro para começar esse projeto sustentável. Então, a Urban começou com a minha sócia, né, que é minha companheira também. Foi de um jeito não muito comum, assim. Ela começou, tinha 16 anos, isso fazem já 8 anos, quando ela começou o projeto. Ela estava terminando o ensino médio e ela começou com dropshipping. Ela comprava de outras marcas, principalmente roupa. E ela começou, a partir daí, ela começou a estudar mais sobre a moda e ela já tinha, assim, uma ideia de sustentabilidade. Ela era vegetariana já desde os 12 anos, então acaba sendo muito relacionado, né, a sustentabilidade e o vegetarianismo, o veganismo. E ela viu que o dropshipping não fazia muito sentido. Então, com aquele pouco investimento que ela fez, ela conseguiu ter um retorno e começou a mudar, assim, a criar realmente um planejamento, né? Foi o contrário, ela não planejou e começou, ela começou e depois planejou. Planejamento financeiro é muito difícil dizer, porque realmente começou muito devagar, assim, no primeiro ano, segundo ano, ainda não, ela não tinha uma ideia se isso ia se tornar um negócio que ela ia dar continuidade. Estava bem naquela fase de entro na faculdade, o que eu faço na faculdade, que curso eu vou fazer. Ela começou a fazer psicologia, e quando eu entrei na empresa, quando eu conheci ela,
foi bem nesse momento, assim. Então, ela teve que escolher um dos caminhos, né? E pulsou muito forte, assim, essa ideia de poder fazer uma diferença, porque ela já enxergava, assim, que o mercado precisava de visões diferentes, né? Mas é um desafio. Então, quando ela começou a produzir as próprias peças, né? Ela começou com roupa, depois foi indo para o calçado, principalmente porque o calçado é muito forte na região, né? Ali a região do Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul, as maiores marcas do Brasil têm as suas indústrias lá. Então, ela foi, assim, dar o primeiro passo para entrar nesse mercado e teve muitos obstáculos, né? Principalmente por ser mulher, ser nova, ainda menor de idade, né? Ela teve muitos desafios, assim, era aquela história de sempre achar que tinha que ter alguém por trás do negócio, alguém que tivesse injetando dinheiro, fazendo investimento, e na verdade era ela, né? Então ela tinha que ir nos fornecedores e aí enquanto ela estava lá esperando para ser atendida, tinha outro representante que já comprava muito mais que ela, de uma empresa enorme, e então assim, aí, querer falar também de sustentabilidade dentro desse mercado é outro desafio, né? Então, foi bem desafiador para ela. Acho que essa palavra eu vou repetir muitas vezes, porque realmente foi. Quando eu entrei, eu já tinha uma experiência comercial, mas nada com e-commerce também, nada com digital, né? Era muito a venda B2B até, então não estava essa ideia de marketing digital ainda não tinha tanto material, não tinha tantas pessoas que pudessem dar o norte, né? Então a gente foi engatinhando, assim. Quando eu entrei, a gente foi descobrindo o que era fazer um anúncio, como que funcionava, o que é SEO, todos esses detalhes a gente teve que aprender na prática, no erro, e ali, a partir dos erros, a gente foi identificando como que a gente poderia se posicionar, né? Não sei se eu respondi as perguntas, porque como foge um pouco do padrão, assim, é difícil dizer. A gente sempre tem uma dificuldade de dizer qual foi o investimento inicial. O investimento inicial, se for falar a verdade, foi R$200. Mas depois, com o andar, né, teve outros movimentos. Acho que respondeu sim. Se as pessoas que mandaram ainda tiverem mais dúvidas, fiquem à vontade para mandar. E agora eu vou apresentar. Muito obrigada, aliás, Patrick, pela sua presença na apresentação. Eu vou apresentar a Paula Moreira, da Ornitron. Olá, a gente está aqui trocada, eu estou como Isis, e a Isis, que é minha irmã e minha sócia, está como Paula, mas a gente já vai apresentar pelo dela aí. Ótimo. Ótimo. Gente, muito obrigada pela oportunidade. Adorei que eu estou me sentindo em casa, Patrick, que eu também vim da moda. Eu também trabalhei 8 anos aí com esse mercado e, assim, adorei a forma com que você falou, que eu também vivi isso muito na pele. Então, eu sou a Paula, né? Eu me formei em administração de empresas, fiz meu MBA em marketing, branding, trabalhei 8 anos nesse mercado de moda. Inclusive, fiz algumas viagens aí para esse polo, sou através da SCMC, a Associação, né, de Santa Catarina, de moda, enfim. E hoje eu estou aí, né, como head aí da OR, né? Eu fui uma das fundadoras. A OR, ela é uma marca de shampoos e condicionadores em barra naturais. E como é que foi, né? Como é que isso surgiu aí na nossa vida? Eu coloquei só essa linha do tempo para vocês entenderem como que vai ser a nossa apresentação. A gente vai falar um pouco como que a marca começou, vamos falar um pouquinho do cenário atual, como que é hoje esse comportamento do consumidor no mercado e hoje o que a OR está fazendo. Essa aí, gente, é a nossa vó Luzia. Ela que nos inspirou, ela que, assim, trouxe para a gente todo esse contato com as plantas, isso para a gente era muito
natural, assim, da gente se cuidar com chás, passar babosa no cabelo, enfim. Isso fez parte da nossa infância e da nossa vida. E ao longo desse tempo, né, agora recentemente aí no período da pandemia, eu tive, na verdade, quando as lojas, eu já ainda estava aquecida aí no mercado de moda, Minas Trend, logo em vista, de repente fechou tudo, fui para casa. Coincidentemente, eu tinha feito uma cirurgia e eu estava tendo uma queda capilar, assim, muito, muito severa. E nisso, eu vi no Instagram falando sobre shampoo em barra. Primeiro, o que me despertou foi o fato da gente conseguir fazer a higiene dos cabelos sem gerar lixo. Então, já achei legal. Falei assim, vou ver se esse negócio for bom mesmo, né? Pelo menos, enfim, não vou estar gerando lixo. O meu eu vou fazer. E, para minha grata surpresa, nesse processo eu fui curada da minha queda capilar, o meu cabelo voltou a crescer forte, saudável, e eu senti realmente que eu estava fazendo assim, uma limpeza no meu organismo, né? Só de não usar ali os shampoos sintéticos, que são os convencionais de farmácia que a gente está acostumado a usar. E aí foi assim que a OR surgiu. Eu tive esse insight de aliar essa ideia do shampoo em barra com esse conhecimento que a gente herdou da nossa avó, da nossa mãe, que é das plantas, das ervas. E nisso foi assim que veio. Pode passar. Aí, ó, já temos clientes OR por aí. Então, essa foi a ideia da OR. Então, a principal foi a gente conseguir aliar o que ia fazer bem para o nosso corpo, para a nossa saúde, com o que faz melhor ainda para o planeta. Isso é o que move o nosso coração, é o que faz os nossos olhos brilharem. E aí aqui alguns dados assim que a gente se deparou, né, nesse cenário aí, até o Patrick já deu uma passada nisso, mas foi muito que nos despertou também, né? Então, alguns dados aí, só na Europa, né, isso alguns dados que a gente viu que se a gente hoje reduzisse pelo que a OMS sugere de emissão de gases, a gente já iria salvar 50 mil vidas humanas por ano. Isso assim, sem zerar, só se a gente fosse dentro do padrão, né? Então, olha o tanto que o nosso ar está poluído e pesado. Só no Brasil, em um ano, a gente consome, a gente produz 11,3 milhões de toneladas de lixo plástico, né? Então, alguns dados aí falam que se a gente conseguir consumir tudo isso, a gente teria que ter assim, dezenas de planetas terras para a gente conseguir consumir tudo isso de plástico. E o reflexo é isso, a gente já teve aí uma diminuição de 68% da população de vida selvagem do nosso planeta, e é um caminho que já está indo, assim, né? Se a gente continuasse desse jeito, acredito que essa pandemia veio para dar uma parada em todo mundo, né? A gente rever os nossos hábitos, a gente rever para onde que a gente estava indo, e aí já começaram a surgir um novo comportamento, né, de consumo. Você vê que aí, olha, já no Reino Unido, 37% dos consumidores, eles já fazem uma escolha por marcas que não fazem teste em animais. E, recentemente, essa semana, a gente teve um ganho muito bom, né, que foi a China, que era um empecilho aí que eles exigiam, né, que as marcas de cosméticos tivessem teste em animais para entrar lá. Agora, essa exigência ela foi abonada. Então, assim, isso foi uma vitória, assim, muita gente comemorou aí que já é um passo, né, para as marcas, as grandes marcas de cosméticos aí começarem a também olhar para isso. Né? Os americanos aí, 56% deles, eles já deixam de comprar marcas que eles não acreditam nos valores, nos princípios, né, naquilo que as marcas pregam. E aqui no Brasil, a gente já está com
lá em cima ali, mas acho que é 23%, né? 29%. Dos brasileiros, que já é uma fatia expressiva do mercado, já estão optando por marcas que têm essa preocupação com a sustentabilidade. Então, na hora da compra, eles já estão fazendo isso. E aí, essa tendência aí, eu gosto muito do WGSN, que ele fala muito sobre o comportamento de consumo, e isso, alguns dados já que a gente tem acompanhado lá, e que é um pouco do que a gente está vivendo, assim, né? A gente está vivendo um cenário de muita incerteza política, sanitária, econômica, e diante disso, as pessoas têm buscado mais produtos que vão fazer uma limpeza física e mental também, né? De uma forma mais holística, assim, que a gente consiga ter um equilíbrio aí mental, a gente procurar coisas mais naturais, essa reconexão, ela está sendo muito forte, as pessoas estão buscando muito esse equilíbrio, né? E dentro disso, a ideia dos nutricosméticos, ela está vindo muito forte, muito mais do que cosméticos que apenas visam assim uma beleza estética, né? As pessoas estão procurando muito mais marcas e produtos que trazem benefícios para a saúde, assim, né? Ela não vai tratar só ali a sua pele ou o seu fio de forma, enfim, cheio de agentes sintéticos que vão deixar bonito, mas talvez doente por dentro, né? Então, esse conceito, ele está vindo muito forte, e a ideia da gente aliar a tecnologia, né, a ciência, com ideias e ações que elas promovam a sustentabilidade é sensacional, né? Então, é algo que a gente está entrando e esses são os consumidores que a gente vai encontrar, né? De agora para frente. Acredito que a gente se identificou muito aí, né? Eu, pelo menos. A gente já começou a sentir isso. Então, é isso, olha. A gente acredita muito nisso, é por isso que a gente trouxe essa frase aí. Deixa eu ver se eu consigo descer para eu ver. Aqui. Aí. Que em 2021 as mensagens precisaram vir de uma forma de um lugar de autenticidade para conseguir conquistar o público. O que a gente pensa disso? É você ser de verdade, sabe? Não é aquele natureba de Instagram, não, sabe? Eu acho que tá todo mundo cansado de ser enganado. Como eu falei já, a gente veio aí de uma onda de fake news, de mentiras, de tudo, e tá todo mundo, assim, exausto disso. Eu acho que aquela marca de trazer uma produção limpa, sustentável, real, e comunicar isso, eu acho que é o caminho, assim, né? Então, pensando no tema da noite de hoje, acho que esse é o grande mote, e é esse o propósito que a gente busca aqui na OR como marca, né? Algumas das nossas ações aí que a gente tem feito hoje para alinhar com isso. Então, um dos princípios que a gente tem, assim, é muito desde a busca da matéria-prima, assim, sabe? De como que isso chega para a gente, uma manteiga limpa, pura. Isso, assim, quando a gente começou a estudar mais sobre os cosméticos naturais, para mim, aquele óleo de amêndoas que a gente compra lá na farmácia era óleo de amêndoas. E depois que a gente foi aprender a ler rótulo, igual nutricionista, né, ensina a gente a ler rótulo, tu vê que aquilo ali era óleo de amêndoa com óleo mineral, tinha, assim, 10% de óleo de amêndoas, né? Então, a gente vai começando a entender isso e valorizar uma matéria-prima pura, uma matéria-prima que ela venha, né, de um manejo legal. Outro ponto legal, assim, a gente lançou essa semana um shampoo, ele vem com mel na composição. E aí a gente recebeu alguns veganos já falando, gente, peraí, isso aqui é mel e tal. Mas olha só, quando a gente escolheu essa fornecedora nossa, é uma mulher super legal, ela mora lá em Macacos, no meio da floresta, num container. E o que ela faz? Ela resgata as abelhas de enxames que o bombeiro provavelmente
mataria com fogo ou veneno, ela resgata essas abelhas, ela trata as abelhas, ela dá mel para elas se alimentarem ali no início, e depois ela vai fazendo esse manejo totalmente sustentável. E é esse mel que a gente usa nos nossos shampoos. Então, tá vendo como que a cadeia é tipo, muito mais ampla do que a gente pode imaginar? E a gente tem esse cuidado aqui na OR, de buscar também fornecedores que pensam igual a gente também. Né? Outro fator legal que a gente sempre procura dar um acerto de contas com quem usa os nossos produtos ou quem pensa em fazer essa troca, né? Que é o nosso contador aí, que cada barrinha dessa aqui da OR, ela equivale a 2 garrafinhas de shampoo convencional, né? Então, a gente sempre mostra, isso aqui, gente, também é celofane, derivado, né, de planta também, que é biodegradável. E cada barrinha dessa aqui, ela equivale a 2 garrafinhas. Então, ao final do mês, a gente sempre dá um contador aí, olha, você que escolheu a OR, que você fez essa troca, até então a gente já deixou de jogar no planeta quase 5.000 garrafas plásticas. É muito legal a gente se sentir parte disso, sabe? Saber que você fez parte dessa história e está, ao menos um pouquinho aí, contribuindo. E outra voz aí que a gente tenta trazer, né, a nossa verdade no nosso Instagram vocês vão ver muito a nossa avó, a nossa mãe, a gente, porque é isso, assim, sabe? Essa é a nossa história. A gente tenta mostrar muito o que a gente herdou delas, a gente trazer esses conhecimentos delas. E minha avó hoje ela já está com Alzheimer, então muita coisa ela já nem lembra mais, e a gente é até uma forma de honrar, né, a memória dela, o conhecimento dela aí. E aí a gente tenta trazer isso, né? A letrinha, é bom para quê? Enfim, a gente sempre tenta trazer isso. E outra coisa que é a ideia né, dos ingredientes também serem biodegradáveis e as embalagens, né? Tudo isso aqui, em 6 meses, é completamente absorvido pelo meio ambiente. Então, ao oposto de uma garrafinha plástica que está aí há 400 anos, né, no meio ambiente, a gente consegue trazer essas escolhas limpas, essas escolhas que a gente fala que são inteligentes, conscientes. E é muito legal a gente sentir isso dos nossos clientes, seguidores, enfim, que as pessoas se conectam com a gente de uma certa forma, né? No início era muito assim, um amigo que comprava, um parente e tal. E quando a gente foi começando a ter cliente de verdade, sabe? Que comprava a gente porque realmente se identificava com a história e tal, foi muito lindo uma campanha que a gente fez recente do Dia das Mães, e a gente foi ver que a nossa história era parecida com muitas outras histórias que estavam aqui, e que acaba que hoje a nossa ideia da OR, ela tem muito essa coisa mesmo de família, de conectar. É muito legal quando a gente vê que as pessoas estão ali lutando com o mesmo propósito. Então, eu estava assistindo aqui a apresentação do Patrick, tipo assim, que legal, eu quero uma bota dessa também, porque é muito gostoso isso, assim, a gente encontrar a nossa galera, sabe? Assim, eu tenho 33 anos, minha geração são os millennials, e é isso, a gente está nessa busca hoje, assim, o mercado, é o principal consumidor hoje, são os millennials, são a minha geração. E o que nós, como marca, né, estamos oferecendo para essa galera, né? Pessoas que estão querendo aí a verdade, marcas éticas, eu falo que um reflexo aí dos reality shows também, né? As pessoas não querem mais aquele programa de televisão editadinho e tal. Por que reality show é um sucesso aí popular? É porque isso, as pessoas querem ver o que está acontecendo. O Instagram, o seu artista que você gosta. Antes a gente procurava numa revista ou num site de fofoca notícias dele. Hoje a gente consegue ali através do Instagram ter esse contato direto. Então é isso, eu acho que se fosse para a gente fechar isso tudo. Peraí, quase que eu esqueço. A gente
aliado a isso tudo, né, tem o movimento Casa Linda. A gente sempre sonhou em ter um braço social na OR. Então, a gente viu que o óleo de cozinha que a gente usava, se você joga ele de maneira, sei lá, sem tratamento, 1 litro de óleo polui 25 mil litros de água. É, tipo, surreal. E aí, a gente fez uma parceria com um professor de química e uma professora de química, e a gente desenvolveu uma linha de limpeza totalmente sustentável, feitas com óleo de cozinha reciclado, panta, folha de mamão. E a gente começou assim, né? Essa fotinha aí do meio é a nossa primeira turma. A gente fez um sabão de limpeza de cozinha, limpeza de roupa. E acabou que desse projeto, no meio da pandemia, a gente começou a conseguir também arrecadação de cesta básica para as mulheres atendidas pelo projeto. Então, foi super legal, que a gente viu que essas mulheres, além delas produzirem o próprio sabão limpo, elas deixam de poluir o meio ambiente, e muitas delas trabalham com faxina. Então, elas usam isso também como um diferencial competitivo. Imagina você contratar uma faxineira que faz uma faxina toda natural, toda limpa. Sensacional. E isso faz parte do que a gente acredita. E assim a gente fecha aqui, olha, cadê? A gente acredita muito que as mudanças elas podem ser desafiadoras, mas elas também podem significar uma oportunidade para se adaptar, inovar e talvez se reinventar. Acho que essa foi a principal lição disso tudo, desse momento doido que a gente está vivendo. E a OR chegou, né? A OR é um filho da pandemia. A gente nasceu em julho de 2020 e estamos aí um bebezinho já cheio de sonhos, nos aliando a marcas do bem também e dando a mão para todo mundo que quer fazer um pouquinho para transformar esse mundo. Nosso Instagram é OR Natural BR. Vamos conversar por lá. Joia, Paula, eu queria primeiramente agradecer muito pela sua apresentação. É muito bonito ver o quanto a OR tem um impacto muito grande, tanto para a sociedade quanto para o meio ambiente, todas as famílias que estão envolvidas no projeto de vocês. E a gente vai voltar de novo nas perguntinhas no final para todos os nossos 4 convidados. E a primeira pergunta que foi selecionada dentre as várias das perguntas que a gente recebeu foi o quão gratificante é para a OR embelezar as pessoas e salvar o meio ambiente ao mesmo tempo. Sensacional essa pergunta. Eu, inclusive, tive um momento muito emocionante agora no Réveillon. A gente tem casa lá em Florianópolis, a gente vai fazer um mergulho submarino e tal. E para a gente chegar lá na ilha onde era o mergulho, a gente tem um trajeto de barco. Nesse trajeto, eu via pacotinho de biscoito flutuando no mar, copinho, embalagens. E eu fiquei pensando, assim, gente, já pensou se todo mundo usasse shampoo em barra? Já pensou se todos esses hotéis, essas pousadas, todo mundo usasse shampoo em barra? O tanto de lixo que a gente ia deixar de jogar no meio ambiente? Eu fiquei emocionada nesse meu momento ali, né? E muito legal também quando a gente recebe feedback, sabe, Hanna? Eu tenho casos de pessoas que faziam tratamento assim, com injeção na cabeça para o cabelo crescer, que sofriam há anos com queda, e só nessa troca do sintético dos nossos shampoos em barra naturais, já te voltou o cabelo. Eu sou prova disso, sabe? Então é muito emocionante, assim, esse momento pós-Covid. Muita gente está tendo queda de cabelo e está conseguindo recuperar com os nossos shampoos. Então, assim, isso não tem preço, é emocionante, a gente chora cada vez que a gente recebe texto e as pessoas fazem questão de contar para a gente e tal, e a gente chora junto, é muito legal, assim. Isso para a gente é o que move mesmo o nosso coração.
Certo. A gente teve até um feedback ao vivo aqui de uma cliente sua direta da CJ, a Joana, que falou: meu cabelo já cresceu mais com a Or do que com aqueles shampoos que prometem crescimento. Boa, Ótimo. Joana! Eu acho que agora a gente vai convidar o Pedro. Paula, muito obrigado novamente. Patrick, também muito obrigado. A gente gostaria de chamar o Pedro para falar um pouquinho essa parte da apresentação dele, por favor. Ei, gente, tudo bem? Só introduzindo aqui um pouquinho o Pedro também. Você está ouvindo a gente, Pedro? Tá tudo certinho? Sim, tá funcionando. Boa noite. Tá, perfeito. O Pedro, ele é sócio fundador da Peers, né, um dos sócios lá, que é uma das empresas de consultoria lá de São Paulo. E eles têm algumas propostas muito bacanas nessa questão de sustentabilidade também, no que tange a práticas ESG, e aí o Pedro vai falar aqui com a gente um pouquinho sobre. Aí a gente vai compartilhar a apresentação aqui, quando podemos começar. Tá ótimo. Primeiramente, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade. É um prazer enorme estar de volta ao meio da UFMG, em especial por uma empresa júnior. Já fui membro integrante de empresa júnior e também me formei na UFMG. Sou mineiro, mas há muitos anos que fui para São Paulo e lá tive a oportunidade de desenvolver carreira e empreender. E hoje aqui, junto com alguns colegas da Peers, a gente vem distribuir com vocês aqui, dividir com vocês um pouco do que a gente vem desenvolvendo e construindo e quais elementos de ESG nós temos aplicado ao nosso business. Você consegue projetar, por favor, Vitor? A Mariana vai apresentar aqui para a gente, né, Mari? Tá ótimo. Aqui Vocês estão vendo já direitinho? Sim. Tá ótimo. Você pode talvez reduzir um pouco o zoom, Mari? Está desconfigurando um pouco a tela. Sim, tá ótimo. Se quiser voltar ao slide anterior, por favor? Reduzir. Só um minutinho. É só tirar um pouco do zoom, acho que está com muito zoom. Excelente. Sim, ficou bom? Tá, assim eu acho que vai ser melhor. Pode ser ótimo. Vamos lá. Então, os elementos de ESG no mercado corporativo global e no Brasil não é diferente, tem ganhado uma notoriedade relevante nos últimos anos e, em especial, nos últimos, acho que o ensejo da pandemia trouxe um tom, uma luz ainda maior, especial nessas três letras, né? E eu afirmo com tranquilidade que a Peers, nesses 9 anos de fundação, ela vem desenvolvendo uma boa musculatura e exercitado bem, em especial, elementos de social e corporate governance na condução do seu negócio, né? Se puder passar, por favor, o próximo slide, Mari. Ótimo. Então, o ESG, o nosso business, né? Antes de mais nada, a Peers, vou me apresentar depois, eu acho que vou falar um pouco de Peers, né? Eu sou engenheiro de produção, formado na UFMG, sou sócio fundador da Peers, tenho 18 anos de experiência em consultoria, sempre trabalhei em grandes consultorias, e há 9 anos tive a oportunidade de iniciar a Peers. A Peers é uma consultoria de negócio, tecnologia, base São Paulo, com atuação nacional e projetos no exterior também. E a gente é focado em participar da jornada de transformação de grandes empresas no mercado brasileiro, tá? Então, a gente atua na transformação desde elementos estratégicos, táticos e operacionais de business e technology dos nossos clientes. E agora trazendo, dado esse contexto, né, sobre Peers, os principais elementos que a gente consegue desenvolver e aplicar hoje na nossa realidade de negócio, em especial o social e governance, né? Então, nos próximos slides eu vou dividir um pouco
de como isso ganha vida, ganha corpo e tom na condução corporativa da Pierce. Pode passar, por favor. Basicamente, acho que a relevância disso para o negócio agrega bastante no vigor do nosso crescimento, né? A gente acumula aí um crescimento anual acumulado, a gente chama de CAGR, da fundação de 2012 até 2020, de 40% ao ano. Esse é o crescimento de top line que nós temos. E nos últimos 4 anos, em especial, a gente quase cresce 50% ao ano, né? Então, é um crescimento bastante vigoroso, nos posiciona já como uma das principais consultorias de negócio do país, em especial entre as maiores do Brasil, das brasileiras, é um mercado muito dominado por multinacional. E aí, no gráfico à direita, nós somos hoje 155 consultores associados, sendo que aqui é um desenho do planejamento nos próximos anos. Vejam que nós já estamos alcançando o que estava previsto para 2022, então a gente está redesenhando o nosso estratégico. Certamente esse ano a gente deve alcançar um número próximo de 200 consultores, e olhando para até 2031, próximos 10 anos, nossa intenção é evoluir até 2.000 consultores. Então, a ideia é, até os próximos 10 anos, é crescer 10 vezes o porte atual da companhia, né? E, sem dúvida, os elementos de ESG foram fundamentais até aqui na nossa caminhada e estão no nosso planejamento estratégico para conduzir o negócio nos próximos anos. Passar, por favor. Basicamente, quando a gente fala do elemento de social, a gente tem 4 principais vertentes. O primeiro, saúde e bem-estar, diversidade e inclusão, desenvolvimento e engajamento dos associados e lideranças e retorno à sociedade. Vou falar um pouquinho sobre cada um deles, de quais são os elementos, programas e ações que nós fazemos para dar vida, de fato, da teoria à prática, de como a gente exercita isso no nosso dia a dia, tá? Falando primeiro de saúde e bem-estar, pode passar mais. Saúde e bem-estar, nós temos uma série de ações que são ali construídas pelo nosso time. É importante frisar que a forma como a PIA é gerida é um modelo único no mercado brasileiro de consultorias, porque a empresa, apesar de ter uma estrutura que cada qual tem sua função na hierarquia, uma estrutura bastante achatada, um pouco verticalizada, e que o modelo de gestão de todos os elementos de gestão do business, seja de core business ou retaguarda, gestão, marketing e comercial, gestão de gente, tecnologia e finanças, são definidos e geridos pelos próprios consultores. Então, é uma empresa que, praticamente, tudo que existe hoje, nesses elementos, vocês vão ver, foram ações, na sua grande maioria, originadas, propostas e geridas pelo próprio time. Então, a gente tem um elemento de PIAs, robismo e esporte, que são verbas que incentivam, verbas financeiras que dão abertura e disponibilidade para cada um usar conforme o seu interesse. O Run PIAs Run é um grupo de corrida que a gente tem assessoria esportiva, inclusive de BH, a gente tem uma parceria de longa data, que eu sou conselheiro deles, e aí a gente tem uma relação corporativa com eles, que a gente fomenta e a gente financia 100% dos consultores que têm assiduidade para corridas. Eu sou corredor, eu faço corrida, eu adoro esporte, sou aficionado por esporte. Temos o Peer Saúde, que é um conjunto que fecha esporte com nutrição, nutricionista e com check-up com cardiologista, um programa anual que a gente roda para incentivar as pessoas a terem um cuidado, um olhar preventivo em relação à sua saúde. A gente fez recente um primeiro summit cujo a temática nós exploramos saúde e bem-estar, como isso permeia e está no dia a dia da empresa. Inclusive, levamos uma entidade como a médica para falar a respeito de todos os elementos para garantir ali um bom equilíbrio do profissional e o desafio pessoal versus o pessoal com desafio atual, né? Acho que isso, para o mercado nosso de consultoria, é um desafio tanto. Possivelmente seja uma agenda, uma pauta comum às consultorias, que é garantir esse equilíbrio, né,
de uma expectativa elevadíssima dos clientes em relação a entregáveis concretos, a entregáveis relevantes para os seus negócios, e como que a gente cria curvas de aprendizado e entregas concretas, equilibrando isso com saúde e bem-estar, com carga de trabalho. É um desafio do consultoria que se preze e tem entregáveis que tem um volume de trabalho, é uma equação realmente bastante desafiadora de se equilibrar, né? O próximo elemento remete a... Pode passar, por favor, Mário. O próximo elemento é desenvolvimento e engajamento. Então, aqui nós temos plano de carreira estruturado, com avaliações semestrais. Então, vejam ali a nossa pirâmide de cargos e reflexo também em salários. Basicamente transparência e clareza de step by step para a evolução da carreira, e as competências são esperadas de cargo de carreira. Ou seja, a regra do jogo é muito bem combinada. E todos são elegíveis, dos interns até o Managing Director, são elegíveis a vivenciar todos os steps, né? Então, não há relação de fundador ou dono, e sim uma relação de hierárquica meritocrática de contribuições à função da sociedade. A capacitação contínua, a gente é uma das coisas que mais investe em treinamento. Nós temos basicamente, no mínimo, 100 horas de treinamentos anuais, uma carga horária muito pesada, bastante densa, com treinamentos desenvolvidos internos, ou a gente contrata empresas ou especialistas em determinados assuntos para capacitar o nosso time. Benefício executivo, a partir do nível de carreira de liderança da empresa, para educação continuada. Então, vários dos nossos executivos fazem MBA, mestrado, alguns optam por fazer mestrado na Dom Cabral, que a gente financia, a gente cria esse estímulo para que haja educação continuada, ou a pessoa pode escolher outro benefício, como, por exemplo, carro, mas eu tenho a premissa de deixar as pessoas livres. A gente coloca à disposição e cada um escolhe aquilo que melhor lhe convém, né? Incentivo financeiro para a obtenção de certificações Scrum, a gente financia 100% da certificação Scrum, é um investimento relevante para a empresa, e em especial ali o quinto tópico é incentivo de longo prazo, ILP. Então a gente tem na nossa participação no Total Cash, remuneração fixa, incentivo de curto prazo são os bônus, e agora a gente implementou um incentivo de longo prazo, que é de fato a possibilidade de alguns níveis de carreira de liderança converterem parte de variável de curto prazo em incentivo de longo prazo, que é se tornar efetivamente estatutário da companhia e participarem de discussões relevantes, estratégicas, se beneficiarem de dividendos, em eventos de liquidez também terem equity para se beneficiarem da valorização do equity da Peers, né? Então, o terceiro tema é diversidade e inclusão. Então, é um tema que a gente vem há 2 anos e meio, debatendo e tratando ações efetivas internas. Então, em consultoria, é um ambiente tradicionalmente masculino, sendo bem honesto com vocês, e a gente se propôs o desafio, e isso nasceu muito depois de anos que a gente tinha um turnover das meninas na Peers, em especial quando há uma ascensão a cargo de liderança, de conciliar vida particular, interesse genuíno de construir família e com a realidade do dia a dia da empresa. A gente sempre teve dificuldade em transpor o elemento, o nó da questão. E vou ser sincero com vocês, nada como uma experiência própria para você querer ser agente de transformação. Há 4 anos eu tive minha primeira filha, Alice, e há 6 meses a segunda filha, Isabel. E depois da minha primeira filha nasceu, eu me tornei o número 1 para defender o tema interno da empresa que eu faço a coliderança com outras pessoas. Que a empresa que eu colidero seja exemplo de acolhimento e que qualquer mulher, inclusive as minhas filhas, se elas quiserem, elas têm o arbítrio de escolher seguir carreiras até o auge da hierarquia que a empresa propõe. Então, desde esse instante, que a empresa tinha 5, 6 meninas, hoje são 50, hoje 35% do quadro da Peers são compostos por mulheres. Foi uma primeira batalha, e eu digo que eu reconheço, a batalha do gênero é a batalha mais fácil, ela é a mais fácil, mas há outras batalhas que a gente quer se doar, quer se dedicar e vivenciar com afinco, como a gente tem feito com a batalha do gênero. Nós promovemos eventos recentes com líderes do mercado corporativo brasileiro, conselheiras de grandes empresas participaram conosco de discussão aberta, liderada pela nossa líder interna do tema diversidade, que é a Joana,
E também criamos um podcast. Aproveito aqui o convite para quem quiser assistir os nossos podcasts. Nós temos cerca de, eu acho que 8 ou 10 já podcasts desenvolvidos pelo nosso time. Um dos temas é sobre mulher no mundo da consultoria. Então, as nossas consultoras, managers, engagement managers, analysts, discutiram e discutiram uma mesa redonda um pouco sobre a realidade no mundo de consultoria. Fica o convite aqui, quem quiser escutar, vai ser um prazer dividir a experiência delas com vocês. E, por fim, uma cartilha da nossa vivência sobre diversidade no ambiente corporativo. Eu vou passar, meu tempo já está quase esgotando. Retorno à sociedade. A gente tem aqui elementos, nós desenvolvemos projetos via iniciativa privada, que contrata consultoria de ponta para ceder o serviço de consultoria à iniciativa pública. Nós não temos nenhum cliente público, o governo não nos contrata. Entretanto, institutos como o Instituto Natura, Fundação Itaú, Instituto Sonho Grande do Marcel Teles da Ambev, Fundação Lehman, do Jorge Paulo Lehman, contrata consultoria, contrata peers e cede para vários estados do Brasil para ajudar os estados a serem mais eficientes em educação, tá? Então, nós passamos por vários estados, estamos em Minas Gerais, com o governador Zema, passamos por Rio Grande do Norte, Paraíba, Maranhão, Goiás, Sergipe, Paraná, Rio Grande do Sul, estamos em São Paulo e Minas Gerais também, com projetos junto à Secretaria de Educação e com honorários diferenciados. Então, é uma forma de participar e acolher essas bandeiras didáticas, que seja de ensino médio tempo integral, planejamento estratégico, implantação de ensino, educação profissional e técnica, e como o PAIC, Programa de Alfabetização da Idade Certa, a gente faz honorários diferenciados para participar, para dar uma contribuição nossa e retornar isso à sociedade brasileira, né? A gente também apoia a ONG em São Paulo e participamos de vários eventos, divulgação interna. Aqui, por exemplo, a foto do pessoal montando lá os kits lá no escritório, que foram arrecadações de verbas para promover, junto à ONG, os kits de final de ano, Natal. E também incentivamos e financiamos a participação do nosso time de corredores em corridas com viés social, assim como a corrida do câncer teve em São Paulo, que a gente também patrocina. E falando do elemento de governança, eu já mencionei alguns dos elementos, mas na prática, quando a gente se propõe a ter uma empresa de médio para grande porte e que embarque pessoas de gerações distintas, né, como mencionado anteriormente, aqui na PIS nós temos X, temos Y, temos Z, então são visões diferentes, visões complementares, né? Então, o primeiro mote importante é transparência. Na prática, a gente leva isso ao limite. Então, na PIS, por exemplo, tudo é aberto, o P&L, todo mundo sabe, por exemplo, a remuneração de todo mundo. Então, dos níveis de carreira, obviamente, né? Então, é importante isso para que haja, de fato, uma transparência e alavancagem de elementos de gestão que visam resultados. Segundo, uma construção coletiva da companhia. Então, todas as iniciativas, desde planejamento estratégico, a definição das frentes, para gerir orçamento e frentes internas, são abertas a todos participarem. Uma abertura para a posição de iniciativas. Aqui, literalmente, as pessoas fazem parte do problema, né? Exposição para avaliação de resultados históricos. Historicamente, a gente tem avaliações semestrais de promoção, comitê de avaliação, e cada 6 meses a gente promove um terço do quadro, basicamente. Então, a carreira, uma alavancagem de carreira assistida e responsável. Como a empresa cresce muito, de fato, as pessoas têm a chance de terem carreiras alavancadas. Integração e bem-estar. Nós temos aí 12 eventos anuais, no mínimo. A última sexta-feira de cada mês, a gente chama de Sexta Peers. São eventos nossos, treinamento, desenvolvimento, ou reuniões que a gente divulga os resultados. Então, isso é um pouco da governança da Peers. Então, basicamente, esses elementos, sem dúvida, nos colocam no caminho de crescimento, em um negócio que é perene, é sustentável. Então, já estão 9 anos que a gente tem esses elementos de crescimento. E, sem dúvida, a jornada é longa, tem que ter uma visão de médio e longo prazo. E, sem dúvida, o ISD faz parte dessa cartilha nossa, com um olhar para frente. É isso. Muito obrigado, pessoal. A gente que agradece, Pedro, foi muito bom. E aí a gente tem até umas perguntas aqui, eu vou começar com uma pergunta própria, que eu queria saber de você como que
enquanto empresa de consultoria, né, em contato com outras empresas, conciliar as práticas ESG internas, né, com as práticas da própria empresa. Então, ter esse equilíbrio dos clientes que vocês estão atendendo e dos valores mesmo que vocês têm. Você fala conciliar as nossas com as dos clientes. Nesse sentido de vocês verem os valores dos clientes mesmo e essa questão mais de identificação. Sim. Olha, vou ser muito honesto. No mercado, há níveis distintos de maturidade em vários elementos, inclusive de ESG. Eu já passei por diversos, a gente atua multi-indústria, né? A gente passa desde varejistas, empresas de serviço, seguradoras, empresas de educação. A distinção, equilíbrio, distinção entre indústrias, tá? Algumas indústrias que têm um olhar mais sensível, já têm uma agenda mais pró-ESG, e outras que os elementos são mais rarefeitos, que nós estamos construindo uma agenda, tá? Naturalmente, aquelas que a gente identifica, em especial os elementos de governança e social, que a gente de fato consegue tangibilizar no nosso negócio, a sintonia ela é muito maior e isso acaba que os elementos conversam entre si, isso gera essa energia, né? Nas outras, acho que é nosso papel, a gente sempre coloca à disposição do nosso cliente para mostrar que casa de ferreiro, espeta de ferro, como a gente faz, como a gente utiliza, como isso pode ser elemento de resultado para o próprio cliente, né? Então, acho que é uma troca de experiência para que, de fato, a gente possa compartilhar e tirar o melhor proveito. Não, legal. A gente tem até mais perguntas aqui, aí a gente vai deixar para o final da apresentação. Pois não. Se for possível. Claro, fico à disposição. A gente faz para vocês. E aí agora eu vou chamar a nossa última convidada, Marta. Ei, Marta, tudo bem? Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite. Aí a Marta ela vai estar aqui com a gente, ela é Customer Success Account Manager na Microsoft, e ela vai trazer aqui alguns pontos da gente, tanto a realidade dela quanto da empresa, sobre essas práticas sustentáveis. Aí, Marta, sinta-se à vontade. Você já vem? Perdão? Você já vem a tela? Não estamos vendo ainda. Ah. Deixa eu... Agora estamos vendo. Legal. Bom, pessoal, eu não consigo ver acho que eu consigo aqui, ver as carinhas todas. Consigo. E também estou compartilhando a tela errada. Não, tá. Na apresentação. Tá. É porque eu estou com 3 telas aqui, não sei mais para que lado que está indo. Sem problema. Boa noite, pessoal. Então, vim aqui com muita satisfação, né, falar com vocês aqui nesse evento da OCJ, que, sim, foi fundamental para o desenvolvimento da minha carreira, né, então sempre que eu tenho oportunidade eu gosto de vir mesmo. Hoje eu não estou num negócio próprio, sustentável, já estive, vou comentar, mas é um tópico que sempre falou muito comigo, então também fiquei muito feliz de ser esse tema e de trazer isso aqui para vocês hoje. Bom, eu sou a Marta, como eu disse, eu formei em veterinária antes de formar em administração, então essa questão de consciência ambiental e como que toda a sociedade se desenvolve e está consumindo os nossos recursos sempre foi muito presente para mim. Como eu mencionei, eu não estou mais, mas já estive numa startup de reflorestamento inteligente usando drones, então já passei por esse perrengue também de tentar mobilizar as pessoas para fazer aquilo que elas não querem, que é cuidar do meio ambiente. Muito na frente de social, né, do ESG, na minha trajetória, eu estava fazendo muito apoio a Startup Weekends também, né, fazendo desenvolvimento das startups lá de forma geral e sempre buscando esse viés bastante sustentável. Em um dos meus experiências com empreendedorismo, eu desenvolvi o banco de carne, que é exatamente para trazer mais pessoas que comem carne hoje a fazerem dias sem carne, para que eles possam fazer tipo um crédito de carne com os amigos vegetarianos ou com eles próprios, né? Então, temos isso aí também. Hoje eu participo também na questão social de
um grupo de mulheres. A gente até criou um Instagram para posicionar formas diferentes de lidar com os nossos machismos diários, então, perspectivas. Se alguém quiser, depois a gente troca uma ideia sobre isso. E o que tudo isso me levou hoje à Microsoft. Como Customer Success Account Manager, não é o foco aqui, mas o meu papel é sucesso do cliente lá, principalmente orientado a suporte. Então, passa por tudo isso aí. Beleza, vim falar um pouco de como ser sustentável e por que ser sustentável na visão que eu tenho de dentro da Microsoft, né? Porque eu não sou portadora do discurso de sustentabilidade da Microsoft, apesar de participar do pilar interno. Então, se eventualmente a gente quiser trazer, eu consigo trazer a responsável por sustentabilidade da empresa, do Brasil, né? Para falar com vocês, mas não é o meu papel ainda. Então, como que funciona isso dentro da Microsoft hoje, né? Bom, a nossa liderança e toda a organização da empresa entendeu que um desafio do tamanho do planeta, como é esse de sustentabilidade, não poderia ser algo que fosse apenas uma diretriz, e eles tornaram isso o core da empresa também. E a partir disso, foi delimitado, então, 4 áreas de foco, que são carbono, água, resíduos e ecossistemas. Em cada um deles, a gente trata de 5 pilares, que são os empregados, né, os funcionários da Microsoft, produtos e serviços, operações, políticas e clientes e parceiros. E aí vocês perguntam, mas como é que a gente chegou nessas 4 áreas de foco, né? Foi feita uma análise de quais eram as áreas em que a gente tinha mais impacto negativo da nossa operação e onde a gente conseguiria ter maior impacto positivo da nossa tecnologia na solução, né, no endereçamento dessas questões. Né? Então, a gente começou, a empresa, né, como um todo, a estratégia começou a desenvolver objetivos e compromissos bastante agressivos para que a gente pudesse endereçar esses temas e trabalhar com toda a sociedade para poder endereçar essas questões que a gente está vendo aí tão significativas, né? Eu vou falar um pouquinho mais para baixo de cada um dos 4 focos, né? Mas um dos pontos principais e que foi o mais anunciado, até porque por ser mais recente, a Microsoft se comprometeu a ser carbono negativa até 2030. Então, toda a emissão que a gente faz, a gente já está compensando para ficar negativa até 2030. E a partir disso, a gente foi criado esse fundo, faltou um dele, esse fundo de inovação de clima, que justamente tem o objetivo de apoiar empresas que têm como negócio a remoção de carbono da atmosfera. E por que a remoção de carbono? Porque foi feito um estudo em que ficou claro que somente reduzir as emissões e fazer a equiparação não vai resolver o problema do clima atual. Então, a gente precisa de maneiras e tecnologias e pessoas empenhadas em exatamente fazer essa extração do carbono da nossa atmosfera hoje. E muita coisa está sendo desenvolvida também, e muitas tecnologias que a gente está utilizando na nossa redução do impacto como um todo, que eu vou mencionar, está se levando por base essa iniciativa chamada AI for Earth, que a gente está pegando toda a inteligência artificial que for possível, que a gente consegue com as nossas tecnologias, com aquilo que está sendo utilizado por nós, nossos parceiros, nossos clientes, para coletar o maior número de dados possível e ter o maior número de informações para tomar, de fato, decisões assertivas e informadas para trabalhar nessa questão ambiental como um todo. E uma das coisas que a Microsoft fez para mostrar para os clientes como que a gente pode contribuir no nosso negócio também é a Microsoft Sustainability Calculator, que gera um cálculo do impacto que a operação dos nossos clientes, né, na verdade, de qualquer pessoa que entrar na calculadora, como que a operação em nuvem pode minimizar ou reduzir o impacto ambiental que a gente tem quando está trabalhando localmente, né, com os próprios data centers. E assim, todas as histórias que vieram antes de mim foram extremamente inspiradoras e são
um viés muito mais tangível do que, eventualmente, uma Microsoft, né? Porque é uma empresa gigantesca. Então, hoje a gente tem um Chief Environment Officer, a gente tem uma pessoa responsável por tratar o impacto e o trabalho da Microsoft no meio ambiente hoje, né? Então, assim, realmente são visões muito diferentes e são formas de atuar muito distintas, porém orientadas ao mesmo caminho, né? E um ponto super interessante que me agrada bastante dessa visão e dessa iniciativa toda da Microsoft de colocar isso no core do negócio é que é uma visão de que se a gente não pegar empresas grandes que têm altíssimo impacto na economia e no mundo como um todo, para puxar isso junto com o governo, possivelmente a gente não vai atingir a velocidade que a gente precisa para poder conseguir resolver o problema, né, do clima, e aí não vamos ter humaninhos para poder viver. Os compromissos da Microsoft de sustentabilidade hoje são carbono negativo até 2030 e estamos buscando fazer isso através da redução das emissões, né? A gente fez a Microsoft fez uma chamada para parceiros e empresas no ano passado, contratou 21 empresas, se não me engano, com o intuito de já fazer essa compensação do carbono. Então, a gente já tem 21 empresas contratadas, resultando na nossa compensação de carbono até isso no ano de 2020, 2021, e novas contratações serão feitas para que a gente alcance esse carbono negativo até 2030, além desse investimento que eu comentei, desse fundo de $1 bilhão nas tecnologias de remoção. E um ponto sobre isso também é que a gente não tem hoje, como não temos uma tecnologia ou tecnologias, né, que sejam eficazes, né, nessa remoção, ou que possam ser comercialmente distribuídas para a grande população, por diversos fatores, né? Por ser complexo, por não ter regulamentação, por não ter parâmetros, né? Para falar, removeu, legal, e é isso mesmo, e vamos lá. Esse investimento ele se torna tão necessário. E uma empresa do tamanho do porte Microsoft, tendo os recursos, faz todo sentido na minha visão, que a gente consiga fazer esses investimentos para esse tipo de melhoria. Água positiva até 2030, isso significa implantar aparelhos, né, que façam um controle da utilização da água onde a gente tem operação, tanto escritórios quanto data centers, quanto toda a estrutura que a Microsoft opera, e também para poder evidenciar essa redução, né, iniciativas de conscientização, além de parcerias com organizações e governos para levar água potável e água de qualidade, né, para locais que hoje não têm esse tipo de água. Saiu um dado que até 2028, 1 em cada 4 pessoas não vai ter acesso à água de qualidade, né, para poder consumir, enfim. Então, o objetivo é exatamente trabalhar para isso. Zero resíduo também até 2030. E um ponto aqui super importante que a gente levanta é que as empresas de tecnologia, hoje a gente tem, acho que 60% do lixo que não é passível de reciclagem ou que não tem tratamento adequado é eletrônico. Então, a gente entende que a tecnologia, as empresas de tecnologia, elas têm o dever de providenciar que esses sistemas, né, esses hardwares, eles sejam tratados de uma forma sustentável. E o que está sendo trabalhado aqui? A gente está desenvolvendo infraestrutura, né? A gente está desenvolvendo unidades de reuso, reutilização e o que a gente chama de circling dos nossos data centers. Então, à medida que os nossos data centers forem forem depreciando, né? Vai se fazer a reutilização desses componentes, não do data center como um todo, não da máquina como um todo, né? Mas dos componentes ali para outros hardwares que a gente também vai utilizar. Isso dentro dos locais Microsoft. Essas unidades estão sendo desenvolvidas. E, por último, no pilar de ambiente, né, do environment que eu mencionei aqui, cadê? Do ecosystems, perdão, é a construção e disponibilização do Planetary Computer. O que é isso? É disponibilizar um supercomputador
que seja open source, então que consiga coletar dados de diversas fontes de todas as áreas do planeta, com o intuito daquilo que eu comentei, quanto mais informação a gente tiver, quanto mais dados a gente tiver sobre como estão as situações dos nossos florestas, da nossa água, de rios, mares, enfim, mais a gente vai ter condição de ter previsibilidade, de montar soluções que realmente consigam endereçar essas questões para a gente no futuro. E aqui entra aquela questão do AI for Earth que eu comentei, que exatamente é essa inteligência artificial coletando dados o suficiente para fazer previsões que sejam de fato informativas para a gente tomar decisões que contribuam, né, para a gente melhorar aí a situação do nosso planeta. Beleza, mas super legal, Microsoft gigantesca, tem condição, tem espaço para fazer isso, né? E aí a gente traz, então, por que ser sustentável, né? Porque é bom para o negócio, no fim do dia. A gente tem aí alguns estudos que mostram 60 bilhões de dólares de espaço de mercado para otimização energética. Então, empresas que vierem trazendo novas formas de utilizar a energia, de otimizar o que a gente já tem aí 60 bilhões de espaço para crescer. 12 bilhões de dólares também em geração de valor na agricultura, né, que coisas que sejam formas sustentáveis e inteligentes, né, de fazer agricultura sem desmatamento, enfim, também 12 bilhões de espaço, 26 trilhões de dólares de benefícios econômicos dos governos para que as empresas tenham esse foco em sustentabilidade, além de 200 bilhões de dólares em avaliação da compensação de carbono, do potencial de compensação de carbono até 2030. Então, sabendo utilizar isso aqui para o seu benefício, além de ser o benefício óbvio, que é a continuidade da espécie humana e do mundo, né, da Terra, a gente tem do ponto de vista de negócio aqui também esses benefícios, né. E do nosso lado, como que a gente hoje usa, como que a gente faz para alcançar resultados e crescimentos através da sustentabilidade, né? A Microsoft deixa de ser uma empresa de software mais ou menos 10 anos atrás exclusivamente e passa a trabalhar muito com nuvem, com a nuvem pública, né? Que o da Microsoft é o Azure. E a partir disso, quanto mais a gente consegue mostrar o valor de trazer as pessoas para a nuvem, no sentido sustentável, né, de que a gente não tem o lixo eletrônico, a gente não tem água sendo utilizada para refrigerar, a gente não tem energia sendo utilizada para manter os data centers locais dos clientes, enfim, quanto mais a gente posiciona que a nuvem faz sentido do ponto de vista de sustentabilidade, mais a gente consegue trazer para o Azure, né, até mesmo os nossos clientes, e o que gera consumo, o que gera crescimento para a empresa. Então, à medida que você é uma empresa e hoje você quer colocar o seu ambiente na nuvem, se você traz para o Azure, por exemplo, você tem ali a tranquilidade, né, de que está sendo o viés da sustentabilidade ele está sendo diretamente acionado para que aquilo ali se mantenha sustentável do ponto de vista econômico mesmo. Não sei se vocês chegaram a ver, teve um teste de data center que era refrigerado pela água, ele ficava embaixo da água para que não tivesse gasto de energia e de tudo aquilo para resfriar o ambiente, né? Um outro ponto super legal que a gente tem é alinhamento de estratégia das empresas com as diretrizes ESG. À medida que a gente traz essa postura, né, esse posicionamento de sustentabilidade e vai ali fazendo e errando e aprendendo e errando e aprendendo, a gente acaba sendo buscado até pelos clientes que estão desenvolvendo isso agora ou que precisam de apoio, de parceria para isso, né? Para essas parcerias estratégicas. Então, a gente consegue também trazer muito esses parceiros para a gente. A tecnologia como aliada desse monitoramento e redução do impacto ambiental, então a gente acaba posicionando dispositivos ou até mesmo soluções, né, como, por exemplo, aqueles óculos de realidade aumentada e tal, para poder ter esse apoio de avaliação e monitoramento disso tudo. Além disso, a gente tem parceiros e clientes mais engajados, porque a gente passa a desenvolver a melhoria do negócio junto. E isso dentro da Microsoft, né? E aí você pode me perguntar, beleza, mas e para mim? Ao passo que a gente é uma empresa muito grande e que tem certas condições e benefícios por conta disso,
eu vejo muitas grandes empresas buscando isso nos seus fornecedores. Então, se você fornece um serviço, se você fornece um produto, né, para uma grande empresa que está de fato preocupada com isso, ter esses direcionamentos e esses valores, né, já embutidos na sua empresa, podem facilitar e viabilizar esse tipo de transação e esse tipo de parceria de negócio. Esse ano eu já ouvi dois clientes grandes comentando exatamente isso. Eu estou reestruturando a minha cadeia de suprimentos para que eu tenha empresas que são preocupadas com a diversidade, que tenham mulheres negras na liderança, que tenham conteúdos, né, e trabalhem com essa questão do impacto de carbono, do impacto ambiental, de toda essa consciência, né? Então, estão reestruturando a sua cadeia para que os parceiros sejam ou obrigados, ou compelidos, ou motivados a ter esses valores também, né? Então, isso independente do tamanho da empresa, tá? E aí, principalmente quando é ainda menor, faz todo sentido, porque você mostra um valor, você se vende por ser sustentável e entra numa cadeia grande, eventualmente por conta disso. Um outro ponto que um cliente me comentou um outro dia é que ele me disse, Marta, para mim faz todo sentido econômico ser sustentável, porque era uma empresa de papel, e ele disse, se eu não tiver as florestas, se eu não tiver uma estrutura boa de flora, de fauna, de ecossistema saudável, o meu negócio morre. Então, além disso, dependendo do negócio, ainda é necessário para o seu próprio negócio. Então, a sustentabilidade, na minha visão, né, do ponto de vista geral, tanto social, quanto ambiental, quanto a governança de tudo isso, porque ainda tem isso, a governança de tudo isso não é simples, ela é extremamente complexa, e se isso não tiver em todas as camadas da empresa, isso acaba tornando-se ainda mais difícil de aterrissar do ponto de vista da estratégia, né? Então, faz sentido para mim, e assim, a gente teve antes de mim 3 exemplos de empresas não gigantes, como a Microsoft, que estão, cara, com esse principal valor e se saindo super bem. E criando esse relacionamento com os clientes exatamente por esse valor de sustentabilidade. Então, faz todo sentido, do ponto de vista do crescimento e da geração de resultados, na minha visão. Obrigada. Meus contatos estão aí. Se quiserem falar comigo, fiquem à vontade. Usa até telefone. Pode me mandar o WhatsApp. Eu não prometo responder com velocidade, mas respondo sempre. Sei que tem perguntas. O espacinho, né? Mas eu acho que agora já vai abrir para todos, né? Sim. Não, a gente que agradece. A gente tem até uma pergunta para você, sim, Marta. Claro. Na sua experiência dentro da Microsoft, a gente queria saber, uma pergunta que chegou foi como que a empresa percebe as oportunidades emergentes e integra a sustentabilidade de forma transversal à gestão do negócio? Olha, a Microsoft hoje ela trabalha com parcerias, né? Então, em todas as camadas que a gente tem hoje, se você tem um negócio que faz sentido para os nossos clientes, a gente traz você para dentro e viabiliza, né, a utilização das nossas ferramentas, te dá um apoio para fazer isso e traz você também e apresenta isso para os nossos clientes. Então, assim, à medida que os negócios vêm surgindo e que eles chegam até nós, a gente consegue fazer esse onboarding e esse apoio desses negócios para que eles cresçam também junto conosco. Respondi tudo. Deixa eu ver aqui se eu acho o chat para ler. Acho que não veio aqui, né? Foi. A gente está contemplado, sim. Gostei bastante. E aí a gente vai até continuar seguindo com as perguntas. Tem uma pergunta que a gente recebeu para o Pedro. Então, Pedro, a pergunta é como manter a cultura de diversidade em uma empresa com crescimento acelerado e, ao mesmo tempo, incentivar a competitividade pensando nas limitações individuais de cada membro? Pergunta de R$1 milhão.
que, na prática, a gente vem vivenciando esse desafio ano após ano, tá? Eu, assim como a Marta, eu já trabalhei em empresas globais, empresa de origem americana. É uma realidade muito diferente, uma empresa consolidada, com uma estrutura global, um staff, uma estrutura toda estaffeada já, versus uma empresa que você cria do zero, né? E, naturalmente, um dos diferenciais e os pontos fortes tem que ser aspectos culturais, de valores, né? E é muito mais pelo atitudinal que você identifica para que a cultura tenha aderência à cultura, que o técnico você contrata, você adquire, ou você paga para desenvolver, né? Então, hoje em dia, felizmente, o mercado tem uma série de boas escolas e cursos para as pessoas sejam autodidatas a desenvolver. Agora, parte do crescimento, a gente tem uma preocupação, a gente, vou ser sincero, um bom gerente tenta calcular. A gente calcula até onde a gente não está exposto na estrutura, na área de spam, para que um conceito que a gente chama de núcleo forte, que a gente identifica de forma subjetiva, match culturais, até quando a gente consegue ter um spam com projetos e clientes que tenha sempre as figuras de pessoas que tenham a vivência da cultura para espraiar com pessoas com menos tempo de casa. Isso é calculado. Então, por exemplo, para esse ano, a gente tem um número hipotético que a gente sabe que até ali nós estamos resguardados com cultura. Dali para frente, a gente está disposto a flertar com o risco de perder a identidade. Esse é um exemplo. Tá? Outro tema é como é que a gente consegue crescer englobando diversidade, certo? Isso a gente tem métricas que a gente acompanha para garantir a evolução sistematizada disso, né? Todas as frentes da companhia, gente, RH, finanças tem seu painel de dashboard, tem os indicadores base, a gente acompanha isso, né? E a gente tem metas corporativas definidas por OKRs, que de fato dê autonomia, liberdade e que as pessoas possam criar ali a jornada de desenvolvimento da companhia, tá? Mas eu vou ser muito honesto, não tem receita de bolo. Se tivesse, a gente estaria já com 1.000 pessoas. Então, não tem receita de bolo, ninguém no mercado sabe fazer isso com qualidade, essa é a verdade, né? E é muito como gestor, eu me permito tentativa e erro, me permito tomar as melhores decisões com as melhores informações disponíveis no momento e de forma rápida identificar que está errado e acertar a rota com base em feedback. Então, assim, sendo muito sincero e franco e simplista, eu acho que essa é a melhor forma de crescer aglutinando esses dois tópicos. Muito obrigada pela resposta, Pedro. Não, parou aqui. Muito obrigada pela resposta, Pedro. A gente também selecionou mais uma pergunta para o Patrick. Como vocês acreditam que o mercado da moda, de uma maneira geral, pode se tornar mais sustentável? Difícil essa pergunta. Eu acho que a gente enxerga já muitos movimentos acontecendo, né, no mercado da moda e, que nem o Pedro disse, não tem uma receita de bolo, né? A sustentabilidade também ela é muito complexa e dentro da moda existem dois conceitos, né, que é o slow fashion e o fast fashion. Essa pergunta, para mim, ela tem um tom de tentar adaptar a fast fashion, porque o slow fashion ele já vem com isso no seu core, né? Então, eu, sinceramente, não sei como a fast fashion pode modificar sem trazer esses conceitos da slow fashion, de realmente reduzir a produção, reutilizar os materiais. A gente vê muitas novas tecnologias surgindo nesse mercado, mas sempre elas batem de frente com algum empecilho, algum desafio que mostra que aquela alternativa pareceu ser melhor no começo, mas depois acabou sendo não ideal, né? A gente tem, por exemplo, falando na prática, tecidos sendo desenvolvidos com garrafas PET. A gente utiliza isso no calçado, mas ele já se mostrou também ter um grande problema dentro da sustentabilidade, referente aos microplásticos. Então, é um desafio. Acredito que quando eu trouxe essa ideia de desenvolvimento sustentável, né, de refletir sobre isso, justamente nesse ponto que eu queria chegar, de que quando
surge alguma tecnologia dentro desse meio, como ainda é muito novo, parece que tudo é já uma solução, né? Parece que aquela solução já é o suficiente. Então, o tecido de garrafa PET, a gente viu várias marcas aderindo, marcas de fast fashion aderindo, a gente encontra facilmente hoje. Mas e aí? Já tem esse desafio. Como que a gente vai contornar isso? É uma pergunta muito difícil. Eu trabalho com slow fashion, então isso é algo que a gente acaba não precisando pensar, porque a gente já pensa antes, né? A gente não é um problema que a gente precisa resolver, a gente tenta evitar o problema. Então, é isso. A indústria como um todo, ela tem que se reinventar. Acho que essa é a palavra, acho que fica, né? Todas as pessoas que conversaram hoje aqui trouxeram essa ideia de se reinventar, e a gente está num momento que não tem mais muito tempo, né? Quando se fala em meta de 2030, eu fico pensando, pô, 2030, o e-mail, né? É o número que todo mundo fala. É desafiador, mas ainda não é o suficiente, né? É o mínimo para a gente tentar ter uma perspectiva, porque ainda esses impactos ainda não são tão mensuráveis, né? A gente está vendo agora o que está acontecendo, ainda a gente vê muita resistência, não só no mercado, mas dos consumidores também, a gente vê uma resistência de entender a necessidade dessas mudanças. Então, é um desafio. Esse tipo de resposta, assim, acho que só em conjunto mesmo, e o principal, assim, que eu acho que pode fazer mudança é o consumidor. Por isso que a gente trabalha muito nessa educação do consumidor, e se o consumidor não mudar muito rápido, dificilmente vai ter uma mudança vindo das grandes corporações nesse sentido, né? Porque é um conjunto de ações que precisa ter esse envolvimento do consumidor muito forte. Deixa eu complementar aqui o Patrick. O Patrick, eu também, eu atuo, a gente atende grandes cadeias de varejistas de moda, tá? Eu atuo mais de 5 anos no varejo de moda. De fato, tá? Slow fashion, fast fashion, muito difícil, é super desafiador chegar nesse meio termo. Em especial, no meio termo em que você precisa também prestar contas e atender interesses de acionistas, que esperam resultados financeiros a cada trimestre. Então, é um desafio hérculo. A notícia boa que eu posso dividir contigo é que as empresas já perceberam isso há um bom tempo, tem uma preocupação genuína, né, de buscar esse equilíbrio e tem se movimentado nas suas cadeias de abastecimento, de fornecimento, nas suas fábricas, nas suas facções, suas fornecedoras no Brasil e na Ásia em especial, para garantir boas certificações, garantir idoneidade, evitar a quarteirização de facções, né, muitas vezes com mão de obra em situação análoga à escrava. As principais, as quais eu atendo, elas têm movimento e têm ações enfáticas para melhorar, mesmo no ciclo de fast fashion, para ter ações mais responsáveis com a sua cadeia de fornecimento. Mas é um desafio muito, muito grande, porque é uma cadeia longa, né, muito longa, cadeia informal no Brasil, né. Então, mas eu achei que passa o que você falou. Mas a notícia boa é que tem muita gente séria trabalhando em prol disso. Nossa, muito legal a discussão, gente. Eu não sei o resto da galera que está assistindo, mas eu estou aprendendo muito hoje. Estou muito feliz mesmo. Eu também separei uma pergunta aqui para a Paula. Qual é o sentimento de ser uma empresa que faz a diferença em um mercado tão marcado por práticas pouco sustentáveis, considerando testes em animais? Ainda que esse assunto é muito recente, a galera está falando muito sobre isso. Legal que em Minas a gente já não tem isso mais, né? Então, assim, o mercado chinês ele vai dar uma sacudida. Quem ainda não tinha esse olhar, né? Que eram as desculpas que as grandes marcas ainda usavam, era isso, né? Porque a China ainda tinha essa exigência. Rodou aí o Instagram, uma lista que foi bem polêmica aí, falando, olha, tais e tais marcas fazem testes em animais. E aí o retorno delas foi muito isso, olha, a gente faz porque a China exige e tal. Então, assim,
com essa novidade aí, né, da China não tendo mais essa obrigatoriedade de testar em animais, eu acho que a gente já conseguiu aí um grande passo, né? Aqui no Brasil a gente já tinha isso, as marcas já têm, assim, já estamos até bem evoluídos nessa questão. Eu estou bem otimista, sabe, Mariana, que isso a gente vai ter bons reflexos aí com o que há de vir. Assim. Pensando também no nosso estado, a Orra ela é a pioneira em Minas Gerais na produção de shampoo em barra, né? Assim, em São Paulo, Florianópolis, isso já era bem consolidado. Então a gente tem muito orgulho de falar que a gente é mineiro, né? Que a gente a gente está até estudando assim, o uso de produtos que fazem parte do nosso cerrado, como o próprio piqui, enfim. Então, a gente gosta muito de ter isso e trazer isso, assim, né? Essa riqueza que a galera de fora vem buscar aqui, né? A gente valorizar isso. Pô, muito legal, Paulo. Eu acho que realmente é uma coisa muito importante da gente ter em mente, inclusive valorizando o nosso próprio local, né, Minas. Gostei muito disso que você falou, de tentar utilizar essas plantas, frutos originários do Cerrado. E eu vou passar para as duas últimas perguntinhas para a gente já finalizar, né? Nosso tempo está acabando. Aí essas duas perguntinhas eu acho que elas são mais voltadas para todos vocês. Então, a primeira é como que vocês pensam que os consumidores devem ser atraídos para apoiar e consumir as marcas que prezam por sustentabilidade? Como que vocês acham que esse processo deve ser feito? Aí, quem quiser responder, sinta-se à vontade. Eu acredito que as pessoas vão se conectar, né, com aqueles valores ali. Acho que se você comunicar a verdade, se você trazer isso de forma limpa, não, assim, eu falo, acho que principalmente hoje o Instagram é uma grande vitrine, assim, das marcas. Tudo que você vai consumir, até um buffet que você vai contratar, a primeira coisa que você olha é o Instagram, não é? Então, eu acredito que a gente trazendo ali conteúdos que possam informar, que saiam ali especificamente da sua venda do seu produto, mas que você consiga gerar um conteúdo um pouco mais amplo, trazendo informação, a gente, de uma certa forma, educando esse consumidor, trazendo informações reais, eu acho que é bem por aí o caminho, né? Eu até vou me apropriar um pouco aí da última pergunta também da moda. Eu trabalhei muito tempo com vestidos de festas, e hoje a gente já vê um comportamento muito forte dos aluguéis, que era antes uma coisa brega, que era, tipo, ruim, mas hoje está super legal você alugar roupa, né? E isso é uma forma sustentável, assim, né? Então, eu acredito que quanto mais a gente trouxer, eu acho que o caminho, Vitor, é informação. Quanto mais bem informadas as pessoas estiverem, quanto mais alinhadas com o que está acontecendo e tal, eu acho que vai ser natural que as coisas aconteçam. Eu sinto muito isso quando eu vou falar com alguém que já conhece a importância de você usar um produto natural, já conhece os benefícios de um óleo essencial diferente de um perfume sintético, é diferente, sabe? A pessoa já entende, ela já tem essa consciência. Eu acredito que a informação é o melhor. E nós, como marca, se a gente, além de vender o produto, a gente puder ser um provedor de conteúdo, né? A gente puder ser ali também alguém que vai gerar informação, que vai informar o seu consumidor, eu acho que vou estar bem feliz, Vitor. E se eu puder complementar, eu acho que do ponto de vista de quem já está ali, vocês estão me vendo? De quem já está ali engajado com aquele tema, né, com esse direcionado para esse valor, o conteúdo faz todo sentido. Mas muitas vezes eu vejo que existem pessoas que eles não enxergam isso como valor. E nesses casos,
Na minha visão, a gente precisa trazer aquele que a gente chama lá na empresa de what's in it for me, né? Que o que o cara vai ganhar com aquilo que você está querendo oferecer. Então, apesar de não ser o principal valor para ele a sustentabilidade, trazer para ele o benefício que ele iria oferir daquele produto, daquele negócio, e trazer a sustentabilidade como um adicional e não o principal, você pode começar a posicionar aquilo ali em mercados mais resistentes, em pessoas mais bloqueadoras desse tipo de valor. Não, pessoal, muito bacana. E agora aqui, para finalizar, que eu sei que o nosso tempo está curtinho, está quase acabando, se vocês pudessem dar uma dica de ouro, assim, para as marcas que estão no mercado, estão querendo se tornar mais sustentáveis agora, qual que seria ela? Cultura. Cultura. Cultura total. Porque igual eu comentei antes, se todo mundo da empresa não tiver comprado com esse ideal, não há o que fazer, principalmente quem toca o cliente. Se a pessoa que toca o cliente... Paulo, você está falando no mudo. Okay. Se a pessoa que toca o cliente ela não está alinhada com a estratégia de posicionamento de sustentabilidade e ESG, não adianta, não vai chegar no seu cliente. Então, cultura. Eu, do meu lado, complementando a Marta, eu diria que a cultura é a base, porque você precisa ter as pessoas compradas e com o mesmo comprometimento, né? Eu somaria isso foco e transparência máxima, né? Então, ser transparente na forma de conduzir as ações, as iniciativas, com tudo e com todos, com o público interno, com o público externo. Eu gosto de levar a transparência ao limite. Eu acho que a transparência, em especial, se colocada de forma educada e responsável com o próximo, ela é muito benquista. Eu gostaria de complementar também, assim, do meu ponto de vista, que está totalmente alinhado com a cultura, mas a experiência também, né? A experiência, a vivência daquilo que você quer passar. Então, eu trabalho direto com pessoas no que a gente chama de chão de fábrica, né? E quando você fala de sustentabilidade para essas pessoas, no começo, é uma bolha totalmente diferente. Então, você tem que fazer eles experienciarem e vivenciarem isso, né? Para atingir essa cultura. Então, a gente trabalha bastante com isso, né? Dessa vivência mesmo, de tentar trazer isso para o dia a dia, para realmente se formar uma cultura na empresa, mas também dentro da pessoa, da vivência dela. Adorei isso, eu estava concordando lá com a cultura, porque apesar da gente ser muito, muito pequenininho aqui, é muito legal que a gente tem uma funcionária aqui que ela cuidou de mim quando eu era pequena e hoje ela está com a gente na OR. E é legal ver como que o pensamento dela também. Patrick, a gente também colocou uma composteira aqui na OR, sabe? E aí foi muito legal ver ela já juntando as cascas de frutas e tal. Foi a primeira experiência dela também com compostagem. E eu acho que totalmente, se todas as pessoas da empresa, né? Até a última pessoa que faz a embalagem, por que a gente não coloca plástico? Não adianta no final de tudo, na hora que eu for mandar a caixa para o correio, vai lá e coloca um adesivo ali, né, de plástico. Então, assim, concordo totalmente. Acho que se todo mundo dentro da empresa tiver muito entendido ali do que a gente está fazendo, né, por que a gente não usa a fita plástica na hora de fechar a embalagem do correio, eu acho que o que for para fora vai ser só um reflexo do que a gente vive aqui. Com transparência, como o Pedro falou, né, de uma forma ali, desde o chão de fábrica, como o Patrick falou, e pensando na cultura aí, como a Marta falou. Acho que é isso mesmo. Fechou com chave de ouro, né? Nossa, gente, muito obrigada.
Muito obrigada de novo por todos vocês estarem aqui, Paula, Patrick, Marta e Pedro, e todo mundo que assistiu, ficou com a gente até o final. Muito obrigada pela presença, foi muito especial para mim, aprendi muito, foi maravilhoso mesmo. E é isso, gente, uma boa noite para vocês, e muito obrigada de novo. Muito obrigado também, Mariana. Quem quiser depois conhecer mais a Peers, fica à vontade para seguir nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram. Vai ser um prazer tê-los em breve conhecendo a nossa empresa e participando do nosso processo de seleção. Obrigado. A gente que agradece. Muito obrigado a todos. Eu faço a palavra Tchau. da memória minha. Obrigada, gente, pelo convite. Boa noite, gente. Muito obrigado. Foi um prazer, viu? Boa noite. Obrigada, gente, por ter comparecido. Jô, pode parar de gravar.